Sejam todos bem-vindos ao canal João Henrique Godoy Oficial. Propagação da Palavra de Deus, cumprindo o ID de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para receber mais conteúdos da Palavra de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu adoro, a relação entre a Bíblia e a arqueologia. Nossa, que tema legal! A gente tem um monte de fontes aqui, artigos, pesquisas. Ah, legal! E a missão é a gente entender como as descobertas arqueológicas, impactam a nossa leitura da Bíblia. É como se a gente tivesse um mapa do tesouro, sabe? Certo. Que leva a gente para lugares incríveis e ajuda a gente a desvendar mistérios de milhares de anos. É verdade. É fascinante como a arqueologia nos permite visualizar o mundo bíblico com mais clareza, né? Tipo, preenche as lacunas e nos transporta pro passado. E já que você falou em visualizar, imagina só a emoção dos arqueólogos quando eles descobriram construções do rei Herodes. Nossa. Palácios, fortalezas, obras grandiosas que mostram o poder da época, a riqueza, né? É como se a gente estivesse vendo a história bíblica ganhar vida. Totalmente. Né? E não podemos esquecer da descoberta do Lithostrotos em Jerusalém. É verdade. Que é o local, segundo o Evangelho de João, onde Jesus foi julgado por Pilatos. Essa descoberta coloca a gente frente a frente com um evento central da história cristã, permitindo quase que a gente tocar o passado. É mesmo. De arrepiar. Que mais? É como se a gente pudesse sentir a energia daquele momento histórico. Nossa, meu. E tem mais. Sabia que dados astronômicos da Babilônia, decifrados por astrônomos, corroboram a descrição da estrela de Belém. Olha só. É a ciência dialogando com a fé. Que legal! E nos dando mais pistas sobre a história do nascimento de Jesus. É incrível como a arqueologia, em conjunto com outras áreas do conhecimento, né? Como a astronomia, nesse caso, nos ajuda a transformar o que antes era considerado apenas fé em eventos com base histórica. É como se a gente estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça gigante. E por falar em decifrar enigmas, você lembra de quando os hieróglifos egípcios, né? Sim. E a escrita cuneiforme foram decifrados. Sim. Nossa, aquilo foi um momento crucial para a arqueologia bíblica. Foi como se a gente tivesse ganhado um dicionário gigante para traduzir o passado. Sem dúvida. Imagina a quantidade de informações que estavam ocultas por milênios, esperando para serem reveladas. Nossa. Contratos, leis, cartas, relatos do dia a dia. Através da decifração dessas escritas, a gente pode ter contato com a vida cotidiana das pessoas que viveram na época da Bíblia. Nossa, que legal. Entendendo os costumes, crenças. Desafios. E falando em viagem no tempo, que tal a gente fazer uma parada na cidade de Ur dos Caldeus? A Bíblia descreve Ur como a terra natal de Abraão, né? Isso. E as descobertas arqueológicas revelam uma cidade incrivelmente sofisticada para a época. Com um zigurate imponente, casas bem estruturadas e um sistema de escrita complexo. Ou nos dá um vislumbre da vida urbana na Mesopotâmia, né? Com seus artesãos, comerciantes, sacerdotes, governantes. Mas, curiosamente, essa descoberta nos leva a repensar a figura de Abraão. As pesquisas indicam que ele provavelmente não era um habitante da cidade, mas sim um nômade. Olha só que reviravolta. Então, ao invés da gente imaginar Abraão como cidadão urbano, a gente tem que visualizá-lo como um líder tribal, conduzindo seu povo em busca de pastagens e enfrentando os desafios do deserto. É uma mudança de perspectiva e tanto. E essa mudança nos leva a questionar como se dava a relação entre os nômades, como Abraão, e as cidades da época. É verdade. Em que tipo de interação eles tinham? Quais eram os pontos de contato e conflito? A arqueologia nos ajuda a formular essas perguntas e a buscar resposta. E já que a gente está falando de narrativas antigas, vamos agora para a Biblioteca de Nínive, onde foi encontrada a epopeia de Gilgamesh. Que legal! Essa epopeia conta a história de um rei em busca da imortalidade e apresenta similaridades impressionantes com a história do dilúvio, narrada na Bíblia. É mesmo. As duas histórias falam de um herói que constrói uma arca, leva consigo animais e recebe instruções divinas para se salvar de uma grande inundação. É realmente intrigante. As semelhanças nos levam a questionar se a história do dilúvio, presente em diversas culturas, poderia ter se baseado num evento real do passado distante. E a busca por respostas continua até hoje, com geólogos e arqueólogos investigando possíveis evidências de uma grande inundação na região da Mesopotâmia. É incrível como a arqueologia coloca a gente frente a frente com esses mistérios milenários, né? Nos convidando a questionar, investigar, reavaliar o que a gente sabe sobre o passado. Totalmente. E por falar em mistérios, prepare-se para a próxima parada da nossa jornada. A cidade
cidade de Mari. Mari. Essa descoberta foi surpreendente, revelando um palácio colossal, com centenas de cômodos, Nossa. afrescos impressionantes e milhares de tabletes de argila, Caramba. com registros administrativos, jurídicos, diplomáticos. Mari nos dá um vislumbre da complexidade da vida política e social na época dos patriarcas, com suas intrigas, alianças, disputas de poder. E, para nossa surpresa, a gente encontra em Mari registros sobre os benjaminitas, Benjaminitas. uma tribo mencionada na Bíblia. Sério? Que legal. É. E que tipo de informações esses registros nos fornecem? Descobrimos, por exemplo, que os benjaminitas eram nômades que às vezes entravam em conflito com as autoridades de Mori. Esse tipo de informação nos ajuda a entender melhor o contexto social e político da época e a ter uma visão mais completa sobre os personagens e eventos descritos na Bíblia. É fascinante como a arqueologia nos permite conectar os pontos, né? Sim. Preenchendo as lacunas e revelando detalhes que enriquecem a nossa leitura da Bíblia. Mas a nossa aventura não acaba por aqui. Ainda temos muito que explorar. É verdade. E já que a gente tá falando em conectar os pontos, você lembra daquela história épica da conquista de Jericó? Com as muralhas desabando ao som das trombetas? Ah, sim, lembro. Que- Um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, né? Pois é, mas as escavações em Jericó revelaram algo intrigante. O quê? Que a cidade era, tipo, super protegida e ninguém conseguia invadir. Tipo o Mordor da vida real. Na verdade, as escavações indicam que Jericó estava praticamente abandonada na época em que, segundo a Bíblia, a conquista teria acontecido. Essa aparente contradição gerou debates entre os arqueólogos e estudiosos da Bíblia. Caramba, quer dizer que a Bíblia pode estar errada. Não necessariamente, alguns estudiosos sugerem que a datação da conquista de Jericó pode estar incorreta, enquanto outros acreditam que a narrativa bíblica ao longo do tempo incorporou elementos simbólicos, lendários, transformando um evento histórico numa narrativa épica com significado religioso. Entendi. Ou seja, a gente precisa ter cuidado para não interpretar tudo literalmente, né? Isso. A arqueologia nos convida a ter uma leitura mais crítica, contextualizada, né? Exatamente. E por falar em reinos e conquistas, vamos voltar nossa atenção para o reino de Salomão. A Bíblia descreve esse período como um período de grande prosperidade, com a construção do Templo de Jerusalém, a expansão do comércio internacional, a consolidação do poder político, né? Sim. Mas a arqueologia tem nos desafiado a repensar a grandiosidade desse reino. Sério. Mas e todas aquelas histórias sobre a riqueza de Salomão? Os seus palácios, o Sim. seu exército, as minas de ouro. Era tudo exagero. As evidências arqueológicas, né, que sustentam a descrição bíblica do reino de Salomão são escassas. E, em alguns casos, contraditórias. Por exemplo, as minas de cobre atribuídas a Salomão, em Tímna, parecem ter sido exploradas por egípcios, Nossa. não por israelitas. É cada reviravolta. E o Templo de Jerusalém? Ele realmente existiu? A existência do Templo de Jerusalém não é questionada pelos arqueólogos. Inclusive, partes do muro de contenção construído por Herodes o Grande para ampliar a área do templo ainda estão de pé. Mas a localização exata do Templo de Salomão dentro da área do Monte do Templo ainda é motivo de debate. Interessante. E o Êxodo, aquele épico da fuga do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a peregrinação pelo deserto. A arqueologia tem algo a dizer sobre essa história. Isso é uma questão complexa que divide opiniões. Até o momento, a gente não encontrou evidências arqueológicas conclusivas que comprovem a narrativa do Êxodo como ela é descrita na Bíblia. Eita. E todas aquelas pragas que atingiram o Egito, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo que guiava os hebreus pelo deserto. Será que tudo isso não deixou nenhum vestígio? A falta de evidências arqueológicas para o Êxodo é um desafio para os estudiosos, né? É. Algumas teorias tentam explicar essa lacuna. Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que o Êxodo pode ter ocorrido em menor escala, envolvendo um grupo menor de hebreus, o que explicaria a dificuldade em encontrar vestígios arqueológicos. Faz sentido. Mas e se o Êxodo for uma metáfora? Uma narrativa simbólica que representa a libertação do povo hebreu da opressão? Essa é outra possibilidade. Alguns estudiosos defendem a ideia de que a narrativa do Êxodo, ao longo do tempo, incorporou elementos simbólicos, mitológicos, né? Transformando um evento histórico numa narrativa épica, um significado religioso e identitário para o povo judeu. É realmente um debate fascinante. A arqueologia, mesmo quando não oferece respostas definitivas, né? Sim. Ajuda a gente a formular perguntas importantes, a ter uma visão mais crítica Sim. e a aprofundar a nossa compreensão da história e da fé. Com certeza. E a nossa jornada pelo mundo da arqueologia bíblica continua. Ainda temos muito o que descobrir, é verdade. E já que a gente está falando em aprofundar a nossa compreensão, que tal a gente viajar no tempo até a Jerusalém, da época de Jesus, me fala o que a arqueologia nos revela sobre a vida cotidiana na cidade. Nossa, isso é incrível. A arqueologia tem nos ajudado a reconstruir a Jerusalém do século II com detalhes fascinantes. Escavações revelaram casas, lojas, ruas, sistemas de esgoto e até micavão. Piscinas rituais para purificação, que mostram a importância da pureza ritual na vida dos judeus. É como se a gente pudesse caminhar pelas ruas da cidade, sabe? E ter um vislumbre da vida das pessoas que viveram ali. Nossa, que legal. É como se a gente pudesse sentir a atmosfera da cidade, os cheiros, os sons,
irmãos, as conversas. Exatamente. E as descobertas arqueológicas mostram que Jerusalém é uma cidade cosmopolita, um verdadeiro caldeirão cultural, com judeus, romanos, gregos e outros povos convivendo, interagindo. Imagina a efervescência cultural, religiosa, que devia marcar a cidade. Com certeza. E por falar em efervescência religiosa, o que a arqueologia nos diz sobre os espaços sagrados da cidade, tipo o templo? Infelizmente, as escavações no Monte do Templo têm sido limitadas, por questões políticas e religiosas. É um local sensível, com significado para diferentes grupos religiosos, mas mesmo com essas limitações, a arqueologia tem nos fornecido informações valiosas sobre o templo. Que tipo de informações, por exemplo? Sabemos, por exemplo, que o segundo templo, construído por Herodes o Grande, era uma estrutura monumental, com pátios amplos, colunatas imponentes, um santuário ricamente decorado. Nossa, devia ser uma visão impressionante. Pena que a gente não pode explorar essa área tão importante mais a fundo, né? Mas me fala, a arqueologia também revela algo sobre as práticas religiosas da época, além dos espaços físicos. Sim. A descoberta de inúmeras mikvahot em Jerusalém, por exemplo, mostra a importância da pureza ritual no judaísmo do segundo templo. Imagina a quantidade de pessoas que se purificavam nessas piscinas antes de entrar no templo ou participar de rituais religiosos. É realmente fascinante. E já que a gente está falando de objetos e rituais, a gente não pode deixar de mencionar um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica, a busca pela Arca da Aliança. Ah, a Arca da Aliança. Aquele objeto sagrado revestido de ouro que guardava as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai. Segundo a Bíblia, a Arca desapareceu após a destruição do primeiro templo pelos babilônios e a localização dela permanece um enigma até hoje. É de deixar qualquer um curioso. E o que a arqueologia tem a dizer sobre esse mistério? Alguma pista? Algum sinal de fumaça? A busca pela Arca da Aliança tem inspirado exploradores, arqueólogos, aventureiros por séculos. Existem diversas teorias e lendas sobre o paradeiro dela, mas até agora nenhuma evidência concreta foi encontrada. Que pena. Mas quem sabe um dia a arqueologia nos surpreenda, né? Com certeza. E falando em surpresas, a gente precisa abordar um debate que agita o mundo da arqueologia bíblica, a datação do reino de Davi. É mesmo. Mas a história de Davi, o pastor que se tornou rei, é tão conhecida. O que a arqueologia tem a dizer sobre isso? A Bíblia descreve Davi como um rei poderoso que unificou as tribos de Israel, conquistou Jerusalém e estabeleceu um reino próspero. Mas a arqueologia tem questionado a grandiosidade e a cronologia desse reino. Mas como assim? Quer dizer que Davi pode não ter sido tão poderoso quanto a Bíblia descreve. As evidências arqueológicas que sustentam a narrativa bíblica do reino de Davi são escassas, em alguns casos contraditórias. Alguns estudiosos sugerem que o reino de Davi pode ter sido menor, menos poderoso do que a Bíblia sugere. Enquanto outros defendem a historicidade da narrativa bíblica, é um debate complexo que envolve diferentes interpretações das evidências disponíveis. Entendi. A arqueologia nos mostra que a história é um quebra-cabeça complexo, com peças que nem sempre se encaixam perfeitamente. Exatamente. E essa beleza da arqueologia é nos desafiar, a questionar, a investigar, a reavaliar o que a gente sabe sobre o passado. E nesse processo de descoberta, a gente aprende muito sobre nós mesmos, sobre a nossa história e sobre a nossa relação com a fé. É verdade. A arqueologia não dá respostas definitivas pra gente, mas nos convida a uma jornada fascinante de descobertas, de reinterpretações. E que jornada incrível a gente fez hoje, hein? Exploramos as maravilhas da arqueologia, vimos como ela complementa e às vezes questiona a narrativa bíblica. Descobrimos segredos do passado e nos encantamos com a riqueza da história do mundo bíblico. Com certeza. Esperamos que você tenha apreciado essa viagem no tempo com a gente. E lembre-se, a busca pelo conhecimento não termina aqui. Continue explorando, pesquisando, questionando. O passado está cheio de mistérios esperando para serem desvendados. E quem sabe em breve a arqueologia nos presenteie com novas descobertas que nos levem a reescrever a história e aprofundar ainda mais a nossa compreensão da Bíblia. Até a próxima.